A graça e a paz de Cristo para todos. Vamos de chimarrão? Estou eu aqui analisando, refletindo a palavra de Deus no livro de Provérbios, né? Que o escritor foi Salomão, um homem muito sábio. E ele fala aqui em 4, 18 e 19 sobre a vida do caminho do homem justo e do perverso. O 18 diz o seguinte: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até que se faça dia perfeito. E o caminho do perverso, ele é como a escuridão, que a pessoa tropeça e nem sabe no que tropeçou. E eu aqui fazendo analogia sobre o caminho da luz e da escuridão, eu comecei a pensar sobre a pessoa que tem problema, que tem deficiência visual. Nós temos o entendimento que a pessoa que tem deficiência visual, ela vive numa vida de escuridão, mas isso é um mito, isso é uma mentira. Por quê? A pessoa que tem problema, que tem uma deficiência visual, ela anda sem tropeçar, através do auxílio de uma bengala e do auxílio do tato que ela sente na bengala. A pedra de tropeço, ela sente o buraco e se desvia. A pessoa que tem deficiência visual, o instinto dela é aguçado numa maneira tão grande que quando ela pega um ônibus, ela sabe exatamente onde ela tem que descer. Ela sabe exatamente o caminho que ela deve tomar. Ela consegue perceber, sentir o perigo, porque são aguçados a sua visão, sua visão não, é aguçado a sua audição, o seu paladar, o teu tato, o cheiro, tudo é aguçado de uma maneira tão grande que ela consegue perceber o perigo e saber para onde ela deve ir, qual caminho deve tomar. Então é um mito dizer que a pessoa que tem deficiência visual vive num caminho de escuridão. Jesus disse: eu vim para dar luz aos cegos, para poder dar visão ao cego. Jesus está dizendo da visão, da cegueira espiritual. Então ter um problema visual, ter uma deficiência visual, não quer dizer viver num mundo de escuridão. Porque Jesus disse que ele veio para dar luz aos cegos, fazer com que o cego enxergue. Então ele aguça os seus sentidos de maneira que ela sai da escuridão, não tropece. De outra maneira, numa contrapartida, digamos assim, o perverso, ele anda num caminho de escuridão e tropeça, sem nem saber no que tropeçou. A palavra de Deus não está dizendo que o perverso ele tem uma deficiência visual. Não. Está dizendo que ele não consegue enxergar o problema e tropeça, porque anda num caminho de escuridão. Então nós podemos andar num caminho de luz, assim como o deficiente visual, ele passa a enxergar, ele passa a ter claridade, luz no seu caminho e não tropeça, desvia-se dos problemas, desvia-se do mal, consegue perceber o perigo. Nós também podemos entender que estamos no caminho da perversidade e buscar a luz de Cristo para as nossas vidas. E aí então Deus, ele vai nos dar uma percepção tão grande que que a luz vai passar a brilhar dia após dia nas nossas vidas e nós vamos deixar a escuridão e deixar de tropeçar, desviar das pedras de tropeços que é colocado em nossos caminhos, através dessa luz que o Senhor põe em nossas vidas. Então, meus queridos, assim como o deficiente visual, ele não vive numa vida de escuridão, nós também não devemos viver uma vida de escuridão. Nós também podemos abandonar o caminho da perversidade, trilhar um caminho de luz e deixar o tropeço de lado e poder viver uma vida de diligência com a luz que Deus põe em nossas vidas. Assim como o deficiente visual, ele consegue andar na luz do Espírito Santo de Deus, na luz de Jesus, nós também podemos, porque o perverso, ele não é um deficiente visual, ele anda na escuridão por escolha.
Então nós podemos escolher sair da escuridão espiritual e trilhar um caminho de luz espiritual. Amém, meus queridos? Então, fica aí a reflexão do dia. Deus abençoe a todos nós.